Você sabe qual a relação entre hipertensão arterial e o nosso cérebro? Pois é importantíssima, inclusive para prevenir quadros de demência. Exatamente, isso tem comprovação científica. Por isso, eu recebo hoje no programa um super especialista para nos orientar e passar uma série de informações sobre esse tema. É o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto. Deixa eu apresentá-lo melhor a vocês. O Dr. Luiz Aparecido Bortolotto, ele é médico cardiologista, diretor da unidade de hipertensão do INCOR, Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Ele é professor livre docente do Departamento de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP e também é o atual presidente da SBH, Sociedade Brasileira de Hipertensão. Muito bem-vindo, doutor Luiz. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês sempre, conversar com você e com todos que assistem para passar essa informação que é muito relevante. Então, vamos começar, por gentileza, explicando qual é a relação da hipertensão arterial com a saúde do nosso cérebro. Isso é muito importante, Nini, a todos que nos ouvem, porque assim, é muito comum a pessoa fazer uma associação das complicações de hipertensão com o coração. O coração é sempre o foco, né? Uhum. O rim também, a gente tem que lembrar que é a hipertensão não tratada causa problemas renais, inclusive para diálise. E quando se fala em hipertensão e cérebro, a primeira coisa que vem à mente é AVC. Lógico, o AVC é a principal complicação de uma hipertensão não tratada adequadamente, tanto o AVC isquêmico, que é por coágulo de sangue, quanto o hemorrágico, que é um dos mais graves e que pode causar até morte, além da incapacidade. E o próprio AVC isquêmico, que é por isquemia, por falta de sangue para os neurônios, que acabam gerando complicações. Então, muitas das disfunções estão ligadas às consequências do AVC. Só que, de uns tempos para cá, vamos dizer, nos últimos 20 anos, mais ou menos, tem sido feita uma associação grande da hipertensão não tratada com consequências das funções cognitivas. E isso tem sido visto por diferentes estudos. Por quê? A pressão sobrecarrega a circulação dos vasos, de uma maneira geral, e no cérebro, a circulação cerebral também pode ser comprometida, esse controle do fluxo de sangue pela pressão não controlada. E isso tem sido evidenciado. Nossa, que interessante isso. Ou seja, como a pressão arterial precisa ser controlada, porque se ela tiver alta, sem controle adequado, ela inclusive pode nos causar problemas inúmeros hoje em dia, né, pelas descobertas. Sim, vários. Bom, nós estamos focando mais no cérebro, né? Então, os primeiros trabalhos mostrou uma relação entre aumento de pressão e o aparecimento de demência vascular e as suas consequências, como déficit cognitivo a longo prazo, inclusive algumas evidências com o próprio Alzheimer, porque é uma doença de vaso, né? A gente brinca que a hipertensão é uma doença das artérias. Tanto que, às vezes, a gente fala, eu mesmo, como especialista em hipertensão, falo que eu sou um angiologista clínico. Não se usa esse termo, porque o que a gente acaba tratando é a doença do vaso. E a consequência do vaso, da artéria alterada, é que vai gerar esses problemas. E a partir daí se mostrou essa relação entre falta de controle da pressão e diferentes déficits cognitivos. E aí, nós mesmos, se eu puder já colocar, não sei se você ia perguntar mais além, mas nós temos um trabalho que foi publicado, foi uma tese do doutorado que eu orientei, junto com o pessoal da neurologia do HC, o professor Nitrini, que era o chefe, e a gente fez esse trabalho mostrando alterações precoces da função cognitiva, mesmo em indivíduos mais jovens com hipertensão mais grave. Uau, que interessante! Se você puder explicar melhor, né, esse estudo e essa correlação, inclusive em idades mais jovens, né? Isso, nós fizemos uma avaliação da função cognitiva das mais completas possíveis, tanto que gerou 6 ou 7 publicações. A principal
é que mostrou por diferentes testes. Então, a gente fez aqueles testes habituais de função cognitiva. O Mini-Mental, ele é um pouco mais fácil de fazer, mas ele não é muito sensível em detectar essas disfunções. Para quem não tem ideia, o Mini-Mental são perguntas simples do dia a dia, do que se faz, desenhar alguma coisa. Aí a gente aplicou um outro teste que hoje tem sido muito difundido, que é o MoCA, que é um teste canadense aplicado já e validado por Brasil, que tem perguntas sobre atividades de cotidianas, mais coisas de memória, então contas matemáticas, desenhar um relógio, que esse é um principal teste, né? Que a gente fala, se tiver que escolher um teste para ver se a pessoa já está com alteração de função cognitiva, é o teste do relógio. Olha, que interessante. É desenhar um relógio. O relógio não é esse digital, é o relógio de ponteiro. Desenhar um relógio, pôr os números direitinho e um ponteiro marcando 10 para as 2. Olha. A Desenhar. pessoa que começa a ter uma disfunção cognitiva, ela não consegue. Não consegue em vários sentidos. A gente já teve gente que concentrou os números tudo num lugar só, o ponteiro não conseguiu pôr na hora certa, ou pôs o ponteiro maior no lugar errado. Então, o grupo da neurologia sempre fala, se for escolher uma coisa, é para desenhar o relógio. Tá. E assim, esse MoCA, e a gente fez um outro, que aí envolve, inclusive com a participação de uma neuropsicóloga, onde foram, e esse é um teste mais demorado, com 1h30 de duração. Uau. E aí a gente fez nesse trabalho. Tá. E aí a gente pegou pacientes com hipertensão leve, vamos dizer assim, o que é leve? Fácil de controlar, com um medicamento, não tem tanta complicação. E hipertensos que são do nosso ambulatório, que precisam de muito mais remédio, que é o que a gente chama de hipertensão mais grave. Só para pôr um número, acima de 16/10, por exemplo. Tá. É uma necessidade maior de remédio. E esse grupo com hipertensão grave apresentou alteração no MoCA significativa em comparação com o hipertenso leve e alterações desses testes neuropsicológicos em memória e tempo espacial. Esses foram os principais. E também função executiva. E isso ficou bem claro e que motivou uma publicação numa das principais revistas da American Heart Association, que é da Sociedade Americana de Cardiologia, porque a faixa etária média foi 55 anos desse grupo. Nossa! Uma pessoa muito jovem já mostrando essas alterações. O impacto da pressão grave nesse sentido. Então, isso chamou bastante atenção. E isso é tanto para uma demência vascular, quanto, inclusive, para Alzheimer. O que nós vimos foi alterações precoces dessa função cognitiva. E tudo isso é um precursor, né, da demência vascular e do próprio Alzheimer. É lógico que a correlação com o Alzheimer vai um pouco além, porque você tem que ter alteração estrutural do neurônio. Como um subgrupo desse nosso estudo, nós mostramos por Doppler transcraniano, que nós fizemos também nesse grupo, já alterações do fluxo sanguíneo nesse grupo, que tinha mais disfunção cognitiva. Então, a gente conseguiu costurar, de certa forma, as relações da pressão não controlada, o fluxo de sangue no cérebro e essas alterações da função cognitiva. Poxa vida, parabéns, viu? Porque esse tipo de estudo, com esses achados, né, abre um caminho aí muito importante, né? Tanto de controle, tratamento, nesta correlação de hipertensão arterial e a saúde do cérebro, né? Sim, isso. Abrir uma perspectiva de qual o melhor jeito da gente nortear para o melhor controle dessas situações. E prevenir desde então, porque às vezes a pessoa realmente esquece, né? Que fica focada, é só o coração, preocupa com o infarto. Não estou falando que não é para se preocupar, porque também é consequência. Mas o cérebro acaba, nesse ponto, sendo esquecido. Não, até porque
esses achados até interferindo nas funções executivas, tira uma pessoa, inclusive, do dia a dia, do trabalho e tal, não é? Isso, de forma precoce, né? Porque se a gente for ver, é uma faixa etária de 55 anos jovem. Claro, ainda mais com a longevidade conquistada, né, do Isso. jeito que nós Nós, temos hoje no Brasil. é. Doutor Luiz, uma pessoa com pressão alta, assim, de moderada a grave, como você nos posicionou, ela tratada, ela consegue, inclusive, reverter esses danos encontrados ou não? Ou é dali para frente? Os estudos que têm relacionado ao tratamento da pressão com a prevenção dessas alterações, Uhum. prevenindo o desenvolvimento dessas alterações. Eu não sei nesse grupo especificamente se a gente tratar o hipertenso mais grave, porque esse foi o primeiro trabalho em hipertenso grave, porque o que se tinha era população hipertensão em geral, aí indivíduo tratado, não tratado, o tratado tinha menos alteração cognitiva do que o não tratado, Tá. mas estava todo incluído. Como tem muita coisa que a gente chama funcional, quer dizer, o fluxo alterado, etc., se a gente conseguir controlar a pressão, essas alterações de fluxo podem reverter, e talvez alguma dessas funções cognitivas podem reverter. O problema é quando tem alteração da estrutura do vaso e do próprio cérebro. Aí a Tá. gente já não consegue reverter tanto, né? Uhum. Por isso que o trabalho preventivo é fundamental no controle da pressão. Vamos falar no próximo bloco, então, dicas específicas sobre prevenção, tá bom? E você não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos, hoje abordando um tema muito importante e inovador. Qual a relação da hipertensão arterial com a saúde do nosso cérebro? O especialista, cardiologista, diretor da unidade de hipertensão do INCOR, Dr. Luiz Aparecido Bortolotto. Doutor Luiz, vamos então passar para a população que está nos assistindo medidas de prevenção que o senhor julga tão importante e enfatizou para a gente no primeiro bloco. Então, primeira coisa, fazer o diagnóstico. Então, medir a pressão com um profissional de saúde desde os 18 anos, regularmente, uma vez por ano, se diagnosticado hipertensão. Qual é o valor? Maior ou igual a 14 por 9, ou 140 por 90 em medidas repetidas, aí seguir o tratamento e o que é recomendado pelo próprio médico ou por saúde. Medidas de mudança ou adoção de hábitos de vida saudáveis. O principal, que inclusive não só relacionado à própria pressão, mas com a função cerebral, é o consumo de sódio. Também há evidências de excesso de sódio ligados a alterações de função cognitiva em alguns trabalhos. Então, temos que comer uma menor quantidade de sal, tanto o sal adicionado, quanto o sal que tem nos alimentos, prestar atenção na quantidade de sódio. Praticar atividade física regular, 30 minutos, 5 vezes por semana, lógico, precisando do médico para orientar qual que é o melhor, né? Não é sair correndo fazer uma maratona, mas aquela que é adequada. Uhum. Diminuir o peso ou controlar o peso, deixar o peso mais estável, isso ajuda tanto no controle da pressão quanto na função cognitiva, e controlar o estresse, né? A gente não fala que é para, né? O pessoal fala, doutor, o senhor fala para que não tem que ter estresse. Não, não é não ter que ter o estresse. Impossível não tê-lo, O né? estresse está presente e a gente tem que saber lidar melhor com o estresse. Esse aqui é o ponto. Tá. Fazer meditação e para o cérebro. E aí entra o conjunto, né, nessas atividades lúdicas, leitura, fazer joguinhos, jogos, né, jogos lúdicos, palavra cruzada, enfim,
aumentar a atividade do cérebro, não ficar parado vendo TV, inerte, sem uma interação social. Isso tudo ajuda, não só para a pressão, quanto para o cérebro. E depois sobra a medicação, que a grande maioria dos hipertensos tem que tomar. Não existe uma medicação melhor ou pior para proteger o cérebro. O que precisa é controlar a pressão. E aí o médico vai saber qual é o mais adequado para cada paciente. Uhum. O senhor mencionou a pressão alta, falou de 14/9, inclusive para a população mais idosa, depois dos 50, 60 anos, esse número também? Isso se discutiu muito, né, Lina? Acima dos 50, 60 anos. Assim, o que muda um pouquinho? É a nossa última diretriz brasileira de hipertensão, 2020, publicada em 2021, eu fui um dos coordenadores. A gente quis separar um pouquinho pela primeira vez nesse documento, vamos dizer assim, que está em acesso no site da sociedade, de que a gente separou idoso frágil e não frágil. Então, o idoso não frágil vale o mesmo tipo de número que a gente usa para o adulto mais jovem. Então, maior que igual a 140/90 é hipertenso, e para controle, abaixo disso. Quanto mais próximo do 13/8, melhor, ou 130/80. Já o idoso frágil, a gente vai tolerar um pouquinho mais de valor de pressão. Então, 160 até 16, a gente segura um pouco antes de tratar. E para controle, 140 está adequado, ou 14. Não precisa ser muito mais baixo que isso. Então, essa é a diferença. É uma diferença importante, né? Então, assim, para o leigo, né, para a população que está nos assistindo, o que caracteriza este idoso frágil, que pela primeira vez, né, a SBH acabou dividindo esses dois focos? Na verdade, foi a SBH, a Sociedade de Cardiologia, né, só para frisar que a diretriz é feita por 3 sociedades. E na verdade, foi baseado em estudos, né? Porque as evidências do melhor controle da pressão e trazer benefícios com valores mais baixos era para o idoso que é ativo. Ele anda, ele trabalha, ou ele faz uma atividade continuamente, ele dirige, ele é autônomo, né? Ele é independente. O frágil tem vários testes de fragilidade, mas no resumo é aquele que fica mais dependente para mobilidade, dependente para eventualmente tomar banho, às vezes aqueles que estão institucionalizados, aquele que depende para enxergar de uma coisa, são limitados na sua autonomia, né? Então, esse indivíduo, a gente não vai querer baixar muito, isso pode até trazer mais risco de queda, mais prejuízo do que, eventualmente, benefício. Perfeito. E essa é uma relação importante, né, doutor Luiz? Nesse momento em que a gente realmente conquistou, aí a gente está vivendo por muito mais tempo, né? Isso é muito importante você chamar a atenção, Lina, que para as pessoas, porque eu sempre falo para os pacientes, nesses meus 35 anos aí, 34 de formado, de experiência, em que quando a gente atendia o idoso naquela época, era o idoso que tinha não tido nenhuma das doenças. Era um idoso que não tinha tido infarto, não tinha tido câncer, não tinha tido nenhuma complicação mais grave, e ele chegava com seus 80, 90 anos com algumas coisas inerentes ao envelhecimento, alteração vascular, alguma coisinha de artrose, enfim, uma pressão que dava para tomar um remedinho e controlar. Com a evolução da medicina, e como você mesmo falou, da longevidade, o câncer é tratado e curado, o coração a gente opera, o coração a gente põe um stent, outras coisas a gente faz, até transplante renal. E aí o que a gente tem hoje é um idoso, a gente fala que é modificado, é com doença modificada. É um idoso mais doente, porque ele já teve tratamento de várias coisas. Então, é um perfil um pouquinho diferente do que a gente tinha.
e é um pouco mais difícil, às vezes, até de lidar. Nossa, isso significa também que a gente precisa começar a prevenir lá atrás, né? Desde que a gente Sim, nasce, né? sim. Para a gente mudar esse futuro aí de quem vai envelhecer. Porque antes, eu não falei, mas assim, o que acontecia? Por que eu só tinha um idoso que não tinha tido as doenças? Porque as doenças matavam. Então, o que só vinha para a gente com 80, 90 anos quem nunca tinha tido nada. Porque infarto e outras coisas, o câncer matava antes, ele não chegava aos 80, 90 anos. Só que essas coisas que matavam antes, felizmente, né, a gente consegue controlar. Só que agora eu tenho alguém que teve a doença tratada, então é um pouco diferente. E a prevenção toda, as medidas que o senhor acabou mencionando, de hábitos saudáveis no geral, inclusive exercitar tanto fisicamente quanto o exercício para o cérebro, vale para todas as idades, para que a gente evite essa correlação de hipertensão arterial com um cérebro mais afetado. Tem que começar lá atrás. Agora, você me perguntar, bom, eu tenho 65 anos. Uhum. Eu não, mas alguém que tenha 65. Estou já com déficit de memória, eu tenho minha pressão alta. Tem jeito de corrigir? Tem. Dependendo do grau de disfunção, você pode, não só pelo controle da pressão, colesterol, o próprio diabetes, né, que são fatores coadjuvantes aí nessa história, importantes também. Tá. Você tem jeito de treinar o cérebro, tem vários jeitos de você conseguir treinar o cérebro. Que dica bacana que você deu agora, para animar esse nosso telespectador, né? Que está Não nessa fica, condição, putz, né? eu não tratei a pressão, já estou com 65 anos, agora eu estou com disfunção, não vou voltar mais. Não, tem coisas que dá para voltar. E muito interessante nessa questão, o COVID, né, ele trouxe também alterações da função cognitiva e nesses pacientes com hipertensão até um pouco mais. A gente ainda está estudando um pouco esse tipo de coisa. Ou seja, tem muitas novidades que você acabou de apresentar para a gente e muitas ainda que virão, né? Sim, bastante. Vamos ver se a gente aperfeiçoa mais ainda para trazer benefício para todo mundo. Uhum. Em termos, para a gente ir encerrando, em termos de medicação, né? Para tratar a hipertensão arterial, a pergunta que sempre chega é assim: é para sempre? Não tem jeito, né? Porque a gente está evitando complicações para manter a pressão num patamar que a gente chama de mais estabilidade, um nível em que o corpo consegue trabalhar com segurança e sem repercussão, sem nenhum comprometimento. Então, tem que manter sempre, não tem reversão. Algumas formas raras até tem, mas não tem que controlar e tomar o remédio sempre com a orientação do profissional de saúde. Bom, estamos encerrando. Eu queria um recado final seu, ou seja, para a gente conseguir manter coração sadio e mente sã. Controlar a pressão é fundamental, medir a pressão regularmente, adoção de hábitos saudáveis e os outros fatores, colesterol, diabetes, etc., obesidade, tudo isso vem num pacote para a gente ter uma vida saudável e dá para viver bem com tudo isso. Agradeço demais a sua participação, viu? As orientações sempre tão preciosas que você nos possibilita. Muito obrigada, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br e nos acompanhe nas redes sociais. Beijo, gente. Muitíssimo obrigada. Até a próxima.